no Band News FM Salvador, o nosso perfil, vai estar lá também esse programa completo para você acompanhar, tá certo? A gente agradece desde já a satisfação da sua audiência, para você que acompanha a gente pelo interior do estado da Bahia na tela da Band, aqui na capital, na região metropolitana, na 99.1, e os nossos queridos amigos, nossos telespectadores de Sergipe. Um abraço a todos vocês de Aracaju, Estância, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro. Uma alegria ter também a audiência de vocês, mas já temos entrevistado aqui na bancada, né? Isso, Victor, ele já está aqui com a gente. Recebemos mais uma vez Augusto Vasconcelos, vereador aqui de Salvador pelo PCdoB. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigada pela presença mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a toda a equipe aqui da Band. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Augusto, tem um tema que tem devastado as rodas de conversa, principalmente no meio político, no meio jornalístico. A gente trouxe esse assunto, inclusive, hoje pela manhã aqui na Rádio Band News, que diz respeito à venda dos terrenos pela prefeitura, que a Câmara desafetou terrenos que pertenciam à prefeitura, pertencem à prefeitura ainda, alguns deles, que agora o prefeito Bruno Reis pode proceder com a venda desses terrenos, principalmente por meio de leilão. E tem um caso específico que ganhou os holofotes essa semana, porque houve uma ação judicial que impediu a venda de uma área verde, de um terreno de quase 7 mil metros quadrados na região do Corredor da Vitória. O vereador Duda Santos esteve aqui também nessa semana, ele que é do União Brasil, faz parte da base do prefeito. Ele relativizou essa discussão, dizendo que muita gente tem debatido isso, porque é gente, entre aspas, bacana, que vai ter sua visão interferida ali na região do Corredor da Vitória, que a Câmara de Salvador não deu um cheque, porque eu perguntei a ele se a Câmara teria dado um cheque em branco ao prefeito quanto aos terrenos. Ele refutou essa tese. Você, como um vereador da base de oposição, que tem acompanhado, votou contra, inclusive, essa desafetação, que eu acompanhei a votação. Por que votar contra e por que essa polêmica em torno desses terrenos? Ótima pergunta, Vitor. Primeiro é bom registrar que desafetação é um instrumento do direito administrativo que tem por objetivo fazer com que áreas que são públicas possam ter uma outra destinação, inclusive a venda desses imóveis. Nós não somos contra a desafetação por princípio. A desafetação pode acontecer para se constituir coisas boas para a sociedade, não há problema nisso. No entanto, o prefeito encaminhou um verdadeiro pacote de desafetações com 44 terrenos, dos quais 17 eram áreas verdes, e não apresentou nenhum tipo de estudo técnico, nem de viabilidade, e nem apresentou a destinação do que seria construído nesses terrenos após uma eventual venda feita pela prefeitura. O fato é que tem áreas muito polêmicas como esta, no Corredor da Vitória, nas imediações do Museu Carlos Costa Pinto, que o prefeito chamou de pirambeira, num certo desdém e até um desconhecimento do que diz a legislação ambiental, porque pretende-se ali, já ouvimos vários rumores em torno disso, erguer um prédio de 50 andares naquela encosta que fica voltada para a Baía de Todos os Santos, além de promover uma devastação daquela região, pode promover impactos significativos no sombreamento do mar, que tem repercussões na vida marinha, além de uma certa privatização da área. Nós entendemos que a desafetação dessas áreas verdes deveria vir acompanhada de uma apresentação, de um estudo técnico, o que a prefeitura jamais encaminhou para a Câmara Municipal. Por isso que a bancada de oposição se posicionou contrária à venda desses terrenos. Porque a gente precisa saber qual é a destinação dela, para onde vai, quem se utilizará daquele terreno que será vendido. Tem outras áreas também que foram colocadas à venda, que são muito polêmicas. A gente pode citar áreas relacionadas ali na Paralela, tem áreas relacionadas a Estela Maris, entre outros bairros da cidade que precisariam de um estudo mais apurado. Dos 44 terrenos, tem alguns que não tem problema nenhum, é verdade, não tem problema nenhum fazer a venda daquele terreno, não tem nenhuma utilização, não é área verde, e a gente poderia sim ter feito um diálogo para aprovar aquela desafetação em específico. Mas de maneira oportuna, o prefeito faz um pacote de desafetações que colocou
as áreas verdes no mesmo bolo de áreas que não teriam uma destinação específica. Acredita que já é enviesado assim, já tem algo premeditado, colocar determinada área, porque já tem alguém de olho, né, nesse terreno? Acredita nisso? Acredito sim, porque se ele quisesse fazer um diálogo mais transparente sobre o futuro de terrenos públicos da cidade, poderíamos discutir um a um, debater tecnicamente a viabilidade, o que é que vai ser construído, porque se for construído algo que seja positivo para a sociedade, ninguém ia ser contra, até um eventual empreendimento em áreas que não são verdes, em áreas que não teriam impacto no ecossistema, não teria impacto no trânsito, não teria impacto de vizinhança, não teria problema algum, a oposição certamente avaliaria com sensatez cada uma dessas áreas, mas o que ele faz é um pacote para camuflar os terrenos que são destinados em áreas verdes. Ele acabou enviando um verdadeiro pacote e acabou gerando toda essa celeuma, e a gente espera que a prefeitura acate a recomendação do Ministério Público, que suspendeu o leilão daquele terreno na Vitória e outros terrenos que estão em discussão também no âmbito do judiciário. Para quem ligou agora a TV, sintonizou a Rádio Band News FM, estamos ao vivo com o vereador do PCdoB, Augusto Vasconcelos. Vereador, é candidato à reeleição? Sim. Pré-candidato? Eu não sou candidato de mim mesmo, né? Eu faço parte de um projeto, de um time. Nós nos reunimos, né? É um time que envolve movimento sindical, movimento estudantil, movimento social, movimento ambiental, segmentos da luta antirracista, da luta das mulheres, da pauta LGBTQIAPN+, da discussão do movimento de ciência, que eu tenho uma interseção, né, também como professor, da educação. Então a gente fez algumas reuniões no final do ano passado, decidimos relançar, né, nosso nome, para que a sociedade possa avaliar. Eu tenho me empenhado muito, Lorena, assim, para ser o vereador que eu gostaria de eleger. Eu me dedico muito. Pode ter até vereador que trabalha igual a mim, agora mais não tem não, velho. Porque o cara que trabalha mais que eu vai ter um AVC ou um infarto, porque eu trabalho muito. Eu me dedico muito, final de semana, é domingo, à noite atendendo, fazendo reunião. Vocês me acompanham na rede social, vejo que a gente se dedica bastante e graças a Deus, assim, as pessoas têm reconhecido essa nossa atuação e nós vamos colocar o nosso nome à disposição em torno de um projeto. Eu não tenho parente na política, meu pai não é da política, minha mãe não é, minha mãe é professora de escola pública. Aliás, meus pais eram contrários que eu entrasse na política quando eu entrei lá no movimento estudantil. Nunca imaginei ser candidato, fui construindo uma trajetória, topei o desafio, a gente teve essa oportunidade de assumir essa cadeira na Câmara Municipal e a gente tem trabalhado bastante com uma equipe fantástica e eu acredito que a gente tem feito boas coisas para a cidade. Apresentamos 170 projetos na ouvidoria da Câmara, foram mais de 1.500 solicitações atendidas, com mais de 70% de solução dos casos que nos chegam, dos mais variados assuntos. Não tem nenhuma demanda que chega até a ouvidoria da Câmara, eu como ouvidor geral e a nossa equipe, que a gente não dá acolhimento e não dá encaminhamento. Nem tudo depende só da Câmara, nem tudo depende só da ouvidoria, mas não tem nenhuma demanda que nos chega que fica sem resposta ou a busca por uma solução. E isso nos orgulha muito. E eu acho que esse trabalho nosso, junto com toda a nossa trajetória que vem do movimento social, nos credencia para a gente disputar novamente uma cadeira na Câmara Municipal e de maneira humilde colocar o nosso nome à disposição para que o eleitor e a eleitora possa apreciar. Ainda é presidente dos sindicatos bancários? Ainda toda essa tarefa, a turma lá pedindo, sai não, fica aqui com a gente, eu topei o desafio. O pessoal pergunta, como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Ainda é pai, né? 3 filhos, para dar conta dessas demandas, meus filhos lindos. Dá aula ainda também de direito? Agora eu pedi uma licença né? Porque também é sou professor também do curso de Direito, da UNEB, da Unime, de outras faculdades que eu já dei aula, de pós-graduação também. Agora eu pedi uma licença, estou dando aula só, às vezes uma palestra, o pessoal me convida, eu vou. Essa semana eu fiz uma palestra online na Faculdade do Recôncavo e também na Unijorge, mas tenho buscado manter esse pé na educação, que é de onde eu venho, né? Minha paixão. Mas assim, a gente tem buscado equacionar essa questão do tempo, justamente montando uma equipe, né? A nossa equipe no Sindicato dos Bancários é um time assim muito dedicado, também no nosso mandato, na ouvidoria da Câmara. E o segredo é esse, é saber distribuir tarefas sem centralizar e confiar, apostando no esforço da equipe. Eu acho que a gente consegue fazer isso bem. Outro tema polêmico diz respeito à Praia do Buracão. A possibilidade, um projeto de ser erguido ali 2 espigões, 2 prédios que podem provocar o sombreamento da Praia do Buracão.
Como é que está esse assunto na Câmara de Vereadores? A gente sabe que o vereador Carlos Muniz já tem demonstrado uma rejeição a essa situação de sombreamento, a construção desses 2 espigões, pelo menos ele já fez uma visita e já deu essa inclinação. A gente teve uma audiência pública essa semana, que terminou em confusão na Câmara, ali no Centro de Cultura, mas no plenário, como é que tem sido esse debate? O vereador tem acompanhado essa polêmica também? Acho que mais quem fala desse tema sou eu mesmo, na verdade, né? Eu e a bancada de oposição, a gente já pautou muito o tema da Praia do Buracão. Fizemos audiência pública também no ano passado, pela ouvidoria da Câmara. Estive lá com a comunidade, com moradores, porque quando a gente fala comunidade, não é só quem mora na rua, é quem frequenta, são trabalhadores, são os ambulantes que atuam ali na praia. Quem conhece a Praia do Buracão sabe que é uma faixa de areia muito pequena, uma praia muito estreita, numa rua apertada, que já tem um volume grande de trânsito, e seria uma irresponsabilidade a prefeitura autorizar uma obra como essa. Acredito que depois dos documentos que a ouvidoria... Da Odebrecht, né? Da antiga Odebrecht do Novo Nó, que está para construir esses 2 prédios lá, né? Essa é a sinalização que está se apontando. Apareceu lá documentos, né, de outras empresas pedindo no cartório, fazendo o registro do título de propriedade de casas que haviam no entorno, de 2 imóveis, para erguer 3 prédios, na verdade. E nós entendemos que é uma temeridade, porque seria algo muito próximo da areia da praia, promoveria sombreamento daquela região. O sombreamento na praia, ela traz uma série de problemas de saúde, inclusive, porque o sol é um importante agente para eliminar fungos, bactérias, para evitar a proliferação de doenças. Quem já foi, por exemplo, em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade como se fosse Lauro de Freitas para Salvador, né? Mas Jaboatão dos Guararapes para Recife é uma conurbação. Poxa, tem prédio na areia da praia, né? Gerando sombreamento 15 horas, 14 horas não Dentro faz de sol. Recife, você vai em Boa Viagem, você tem... Em Boa Viagem é assim. né? A gente quer isso para Salvador. Interessa a quem uma situação como essa? Na prática, você privatiza o acesso, inclusive, à Praia do Buracão, porque você vai ter um acesso muito lateral. Além disso, você tem uma confusão de trânsito que vai se ampliar naquela rua. Como é o problema do esgotamento sanitário? Ali está preparado para receber 3 espigões numa região como aquela, sem falar nos impactos, inclusive, para os vendedores ambulantes. Então, está em curso, na verdade, no Brasil, um processo de gentrificação das praias, né? De você botar só os ricos para terem acesso à praia. A gente precisa democratizar esse acesso, inclusive ter áreas públicas no centro, porque ali é uma região mais central, né, Rio Vermelho. A gente precisa assegurar a balneabilidade dessas praias. Infelizmente, a ganância da especulação imobiliária, ele quer tudo para si. Eu não sou contra o desenvolvimento, ao contrário, advoguei para os trabalhadores da construção civil durante muitos anos, né, com o Sintracom. Sei que é importante a construção civil para o desenvolvimento econômico, mas a gente não pode ter a construção violando legislação ambiental e urbanística. Então o que nós queremos é que haja um diálogo com a prefeitura. Eu acho que depois de toda essa movimentação e depois das audiências da ouvidoria da Câmara e agora com o projeto do nosso presidente da Câmara, Carlos Muniz, que fez um projeto importante, ele dialogou comigo para construir esse texto, né? E foi importante que ele apresentasse, para não ser uma coisa da oposição, uma coisa do presidente da Câmara. Acho positivo ele ter apresentado o projeto e tenho a esperança de que a gente possa aprovar o projeto. Tenho conversado aí com os nossos parlamentares, colegas, para a gente poder conquistar os 22 votos necessários para aprovar essa matéria. E eu acredito que a gente vai conseguir, porque a pressão popular tem sido grande. E a gente precisa discutir com as pessoas. Olha, não é uma pauta de quem mora no Buracão, é também, mas é uma pauta da cidade. Quando a gente fez audiência pública na Câmara e na Assembleia Legislativa, especialistas, professores da Universidade Federal da Bahia, oceanógrafos, biólogos, foram arquitetos, urbanistas, foram unânimes em dizer que ali seria uma aberração erguer 3 torres gigantescas numa área tão vulnerável como é aquela da Praia do Buracão. E eu espero que a gente vença essa batalha. Tem alguns ouvintes telespectadores participando aqui pelo 98729-5248. Vamos lá. Augusto Vasconcelos é um grande político, um vereador atuante, parceiro dos salva-vidas da Salvamar, que sofre com as maldades e responsabilidades da prefeitura. É um salva-vidas indignado, está se posicionando aqui. Ney Dias também está dizendo que o vereador é bastante atuante nos projetos sociais. Ney Dias tem um projeto social também. Tem um ouvinte telespectador, na verdade a Marilene, quer saber como é que fala com o vereador pessoalmente.
Como é que ela pode entrar em contato com você? Marilene, manda uma mensagem para mim no Instagram, sou eu mesmo que respondo, viu? Manda um direct lá. Agora é óbvio, né? Muita mensagem. Eu chego de noite, eu mesmo terminei de responder as mensagens. Que meu filho completou 8 meses de vida, né, de luta pela vida ontem. Poxa, depois que ele foi dormir, fui ver as mensagens. Rapaz, era tanta mensagem, mas eu respondi todas de ontem. Hoje já acumulou um bocado, demora um pouquinho assim, mas geralmente no mesmo dia, no dia seguinte eu respondo. Pode mandar um direct no meu Instagram, que aí eu disponibilizo o meu contato. Se for algo da ouvidoria da Câmara, a gente tem tanto o e-mail da ouvidoria, ouvidoriacms@cms.ba.gov.br, quanto também um WhatsApp da ouvidoria da Câmara. Deixa eu pegar o WhatsApp aqui, pegar minha pesca rapidinho, para dizer a vocês o telefone da ouvidoria da Câmara para recebimento de mensagem de WhatsApp. É 99631-4499. 99631-4499. Por esse canal de comunicação, todas as mensagens chegam para mim. Problema de poda de árvore, iluminação, transporte público, falta de profissional em posto de saúde, segurança, saneamento básico, ou seja, transporte. Tudo isso chega na ouvidoria da Câmara. A gente faz uma triagem, encaminha cada uma das demandas para os órgãos competentes e batalhamos. A gente não encaminha e fica lá esperando, não. A gente encaminha, liga, faz reunião, eu marco o secretário, vou no órgão responsável pelaquela obra. Eu poderia me acomodar e dizer, não, só trato de questões municipais. Não. Chegam questões que envolvem o Estado, eu também atuo. Vamos lá na Secretaria do Estado, coisa que envolve órgãos da União também, a gente atua. Então podem procurar a ouvidoria, a gente não depende só da ouvidoria para resolver as coisas, mas vocês têm certeza que tem um canal de comunicação. Aproveitar, Lorena, já que você recebeu, mandar um abraço para meus amigos e amigas da Salva Mar, Salva Vidas, que a gente faz uma atuação com eles muito forte. Augusto, Conceição da Cidade Baixa manda uma pergunta. Pergunta ao vereador quando nossa orla vai ter barraca de praia para melhorar a economia da nossa cidade. E aí ela argumenta que diante da situação da orla deserta, mais um caso de um jovem que se afogou na praia porque em tese não teve ninguém ali para perceber, para dar o apoio, o socorro. Aí ela argumenta isso, a Conceição aqui, que a nossa orla está deserta porque você não tem mais as barracas que possam dar movimentação do turista, da pessoa que vai praticar atividade física, etc. Já tem essa busca, por exemplo, pela ouvidoria desse debate da ocupação das barracas? Tem sim, inclusive já tivemos até reuniões com barraqueiros, né, que estão atuando na orla de Salvador, estavam colocando suas mercadorias, seus isopores, né, para poder guardar, e o pessoal da prefeitura até chegou lá para retirá-los, né, alegando que estavam fazendo vendas ilegais, enfim. Eu acho que esse problema da orla de Salvador é um problema muito sério, já não começou agora, tem mais de 10 anos a decisão judicial, né, que retirou as barracas de praia da orla de Salvador. Precisamos encontrar uma solução. Eu estive com o superintendente de patrimônio da União, o Otávio, aqui, que representa a SPU aqui na Bahia. A gente tratou desse tema. É uma questão que envolve, inclusive, o judiciário. A gente precisa encontrar uma saída via judiciário. A prefeitura elaborou um estudo para construir uma alternativa. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, as barracas estão no calçadão, né? Tem algum nível de estrutura. A gente precisa pensar como fazer algo sustentável. Eu acho que é possível, inclusive utilizando fontes de energia limpa, a parte da água, pensar como fazer uma utilização que evite desperdício, também pensar a parte de saneamento básico para não contaminar a praia e garantir que existam as barracas, porque de fato você gera uma convivência. Eu sou a favor da gente pensar numa solução, não depende só, né, de um órgão, mas depende de uma conjugação de esforços, e quem tem que liderar esse processo é o prefeito. O prefeito da cidade tem que liderar, tem que botar uma pasta debaixo do braço, né? Hoje em dia tudo no computador, no celular, no notebook, ir para Brasília, batalhar reunião, ir no governo do estado, discutir com os órgãos ambientais, propor uma alternativa urbanística que seja ao mesmo tempo sustentável e que garanta, né, geração de renda para quem trabalha e a possibilidade de que banhistas, turistas, moradores possam ter ali um espaço mesmo para consumir, para ter um momento ali de descanso, sentar numa cadeira e poder contemplar a praia, né? Enfim, eu acho também que está muito ruim a forma como está hoje a nossa orla e precisa resolver essa questão. Bom, e ainda falando sobre política, vamos voltar a falar de política. A gente sabe que Geraldo Júnior
é pré-candidato pela base do governo do estado, ele que é do MDB, o vice-governador, mas ainda está sem vice, né? Pré-candidato a vice, tem muita gente aí especulando quem é que vai ficar com essa vaga. Será que pode ser do PCdoB? Veja, as eleições, elas, para nós que atuamos na política, ela está muito próxima, né? Mas para a maior parte da sociedade... 205 dias, Falta 205 dias, né? A maioria das pessoas, se você perguntar na rua, não pensaram ainda, né? Sobre eleição para prefeito, etc. Você vê que quando nós lançamos a candidatura de Jerônimo, nosso governador, era bem próximo já da eleição, né? E Jerônimo venceu as eleições de maneira brilhante, foi um negócio assim, muito significativo. Essa última pesquisa lançada, né, demonstra que tem um potencial grande de crescimento de Geraldo, que é o candidato apoiado aí pela nossa base, né, de apoio ao governo do estado. Eu tenho muita esperança de que ele vai crescer mais ainda, na medida em que ele vai divulgando mais a candidatura. Essa questão da vice é natural, né? O PCdoB não está pleiteando. O vice tem que ser uma coisa construída coletivamente. Acho que a gente precisa pensar de maneira estratégica a composição dessa chapa que garanta representatividade, pluralidade, né? De preferência com uma presença feminina, uma presença negra nessa composição e que assegure, né, esse campo, né, de esquerda, desse espaço de pensamento de luta social, de luta por distribuição de renda, por igualdade de oportunidades, para fazer essa composição que viabilize uma vitória aqui em Salvador. Mas isso tudo tem sido discutido nos bastidores, tem muita conversa, muito diálogo e efetivamente tem muita água para rolar e eu acredito que a gente vai encontrar um denominador para unificar a base do governo. É só uma pausa aqui na entrevista com o vereador. A gente tem informação que acaba de chegar da nossa redação de que um homem armado invadiu o campus da UFBA no bairro de São Lázaro hoje, aqui em Salvador. De acordo com a coordenação de segurança da universidade, o suspeito estaria fugindo de 2 policiais quando conseguiu entrar na faculdade. Testemunhas que passaram pelo local disseram ter visto uma movimentação estranha na frente do campus e pessoas correndo. Também por nota, a universidade informou que os policiais conseguiram prender o suspeito. Ele foi levado para a central de flagrantes. A UFBA esclareceu ainda que nenhum crime foi cometido dentro do campus durante a invasão e não há registro de feridos. A Polícia Militar ainda não se posicionou sobre o caso. Já a Civil disse que não dispõe de informações, já que a área é de jurisdição da Polícia Federal. Então, qualquer atualização a gente vai trazer para cá, mas imagine o susto de ter um homem armado, independente da situação, né? Ele não entrou para praticar um crime dentro da universidade, estava fugindo de 2 policiais. A gente vai ter detalhes ao longo da programação. E o artista plástico baiano Jaime Figura, que morreu no ano passado, é homenageado e tem o nome usado para batizar a mais nova avenida de Salvador. A via liga a região de Pau da Lima à Avenida Gal Costa, vizinha ao bairro de Sussuarana, onde o artista morava. Você está vendo imagens aí na tela da Band. O evento aconteceu hoje de manhã e contou com a presença de familiares de Jaime Figura, que levaram uma das tradicionais máscaras de ferro usadas por ele para cobrir o rosto. O prefeito Bruno Reis destacou que os trabalhos realizados pelo artista deixaram um legado para a sociedade e salientou a importância de homenagear quem presta serviços importantes para a sociedade. Não, nada que a gente possa fazer que possa reparar a dor que os familiares e amigos sentem. Mas uma cidade que não valoriza seus ícones, que não reconhece pessoas de valores, que contribuíram para que essa cidade chegar até aqui. Uma cidade que não reconhece o seu passado, jamais será uma cidade que possa no futuro trazer dias melhores para todos nós. A Avenida Jaime Figura teve investimento de quase 10 milhões de reais. Só para relembrar, Jaime Figura morreu em novembro do ano passado e ficou conhecido por andar pelas ruas do centro vestido com estilo único, sempre com a armadura, e ninguém sabia qual era o rosto de Jaime Figura. Até hoje, né? O caixão foi fechado. Até hoje o caixão foi fechado, pois é. Boa homenagem, né? Importante homenagem para o Jaime Figura. A gente vai ficar com esse mistério a vida toda. Teve uma figura lá, Jaime Figura, teve uma figura lá nessa inauguração em Victor Pinto, Isso. Que foi derrotada mais uma vez, né? Foi, na verdade foi o seguinte, o ex-deputado federal Marcelo Nilo, que foi derrotado recentemente na disputa pelo Tribunal de Contas dos Municípios, esteve lá nesse evento. Ele que tem aí pavimentado um dos genros dele para
como pré-candidato a vereador de Salvador, e foi questionado pelo nosso repórter Diego Barreto qual vai ser o futuro dele, se em 2026 ele sai candidato a deputado federal ou vai se aposentar da vida política. A gente vai conferir agora essa declaração do Marcelo Lima na nossa equipe de reportagem. Depois de conversar com alguns amigos, com o deputado Marcelinho Veiga, com o prefeito Bruno Reis, com o ex-prefeito Assemineto, com alguns amigos, eu decidi que vou continuar na vida pública, sendo candidato mais uma vez a deputado federal. Mais lenha para queimar aí, né? Vou trabalhar. A partir de hoje estou trabalhando para voltar a ser federal. Então, nada de pendurar as chuteiras, Marcelo Nilo confirma que vai tentar o seu retorno à Câmara Federal em 2026. Agora, às 2h25, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bora, 2h27, de volta com Boa Tarde Bahia. Tô agoniada hoje, que sextou, né? Eu percebi. A gente quer adiantar o lado. Mas vamos falar de um caso que repercutiu na internet, uma abordagem da Guarda Civil Municipal no Centro Histórico aqui de Salvador. Nas imagens é possível ver o ambulante e os agentes próximos a uma viatura da Polícia Militar discutindo. Na sequência, o homem entra na viatura e aparece já caído no chão. Neste momento, é possível ver que os agentes apreendem um vendedor. Esse caso foi registrado na quarta-feira. A gente procurou a Guarda Municipal de Salvador, que disse que os agentes informaram ao vendedor de água sobre a impossibilidade de comercialização na área de circulação. O órgão ainda disse que o homem ficou revoltado com a orientação, começou a xingar e ameaçar um dos agentes, informando conhecer o local. Ao ser comunicado de que seria conduzido para a delegacia, o vendedor reagiu à prisão, segundo a Guarda Municipal, sendo necessária a utilização de pistola elétrica e algemas. Ainda segundo a Guarda Civil Municipal, o ambulante foi levado para uma UPA para a retirada dos dados que saíram dessa pistola e, em seguida, ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso também, já que foi dentro de uma viatura da PM também, né? Isso. 2h, 29 minutos. Agora a gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band. A gente continua na Rádio Band News FM 99.1. A gente continua com o vereador Augusto Vasconcelos do PCdoB. Mas lembrar o seguinte, agora à tarde acontece o encontro estadual do Partido Novo, que deve acontecer o anúncio do apoio do partido à pré-candidatura de Bruno Reis à prefeitura da capital baiana. E hoje pela manhã, o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, esteve aqui na capital baiana e a gente vai acompanhar o desenrolar dessas repercussões ao longo da nossa programação. Qualquer novidade a gente atualiza você aqui que acompanha a nossa programação, principalmente na Rádio Band News FM. Forte abraço a todos, um excelente fim de semana e mais ao vivo, Lorena. E a gente vai continuar na rádio, no YouTube, tem um QR Code aí na tela que já direciona você para continuar aqui com a gente, com Augusto Vasconcelos, vereador aqui de Salvador pelo PCdoB. Até segunda-feira, gente, um ótimo final de semana. Sexta de sol na capital. Solzão. Bonita a imagem.
Atualizar você que está no trânsito, aproveitando a nossa imagem aqui da câmera da torre da rádio Band News FM, viaduto Juscelino Kubitschek, aquele que liga Vasco da Gama a Lorde Cochrane, trânsito fluindo bem, também no sentido, quem sai da Lorde Cochrane em direção a Vasco da Gama, não pega ponto de retenção. Dá para perceber também que na região do Dique e do Tororó, você tem um trânsito livre nos dois sentidos, sem ponto de retenção nesse momento. Capital baiana de muito sol hoje à tarde. Quem se programou para ir para a praia, como diz o outro, se armou, porque ontem a gente teve chuvas, trovoadas, hoje madrugada também deu muita chuva. Lourença tá acordando muito de madrugada, né? Porque toda vez quando chove de madrugada, você... Nem me fale, viu, Victor? Indo muito ao banheiro, né? Eu sempre, é incrível, porque sempre quando eu falo assim, muita chuva aí, Lorena, mas de madrugada choveu todo dia, porque você acorda na hora da chuva também, ontem, né? de noite e na madrugada... Choveu bastante em Salvador, Victor. Tô acordando. Tô acordando de madrugada, né? Ainda bem. Rindo, né? Tá rindo de mim. O bom do homem é porque não precisa passar por esse processo. Ah, beleza. Eu também vejo meu marido dormindo bem, dá vontade de... Até postei um meme essa semana. Que você vê seu marido dormindo lá tranquilamente, você acordando toda hora de madrugada. Pois é, dormiu bem, amor. Mas quando o seu herdeiro nascer, você vai ter que botar ele também para poder sacudir jovem, né? Com certeza. Não é ajudar, não. Ele também faz parte. Inclusive, a licença maternidade tinha que ser ao mesmo tempo, para pai e mamãe. Não é, vereador? É isso mesmo. Inclusive, tem um projeto na Câmara tramitando, né? Cujo objetivo é esse. Na categoria bancária, para você ter uma ideia, na negociação coletiva nossa, a gente apresentou esse projeto. Os bancos existiram, evidentemente, mas nós conseguimos expandir a licença paternidade para 20 dias. É de 5 na CLT, a gente conseguiu 20 dias, mas fomos a primeira categoria no Brasil a conquistar a licença maternidade de 6 meses, que antes era de 4, né? Apenas 4 meses. E a gente conseguiu expandir, depois virou lei válida para todas as empresas que se cadastrassem no critério da empresa cidadã. Mas a primeira categoria no Brasil a conquistar a ampliação da licença maternidade e paternidade foi a dos bancários e a gente participou dessa negociação. Tinha que ser ao mesmo tempo. E estamos lutando, tá na pauta, tá na pauta. Esse ano tem campanha salarial, tá na pauta da gente. O problema é quando os dois trabalham no mesmo lugar, né? Aí no meu caso, eu e a gente trabalha na Caixa, os dois. Mas no mesmo setor? Não, setor diferente. Pelo menos, né? Você deu uma quebrança aí pra Caixa, então. Quebrança. Direito, né? Mas é um direito, é verdade. Vereador, sobre a questão do PCdoB, a gente mostrou aí a fala do Marcelo Nilo, relembrando aí que ele foi derrotado nessa queda de braço contra Paulo Rangel, que agora já é conselheiro do Tribunal de Contas, mas eu acredito, na minha análise, o PCdoB também foi derrotado nessa história, porque havia o partido colocava como um acordo que poderia ser para Daniel Almeida, deputado federal, ou para Fabrício Falcão, deputado estadual, essa vaga. O PT está tomando de assalto todos os cargos de comissão e não está compartilhando esses troféus, como o Jacques Wagner sempre dizia que era uma premissa do grupo, de ter troféus e eles serem compartilhados, porque das últimas 4 indicações para o Tribunal de Contas, por exemplo, todas foram do PT. O PCdoB foi alijado desse processo? O PCdoB saiu muito chateado desse processo do Tribunal de Contas dos Municípios. Inclusive, lançamos uma nota da direção estadual, vocês devem ter visto, uma nota bem dura em relação à condução desse diálogo. E a gente espera que esse tipo de episódio não volte a acontecer. O partido entende... O PCdoB é o único partido que esteve ao lado de Lula em todas as eleições, desde 1989. Além do PT, só o PCdoB esteve com o Lula em todos os momentos mais difíceis. Quando o Lula foi preso, o PCdoB estava lá na luta em defesa da libertação de Lula, na luta pela sua inocência e questionando a violação do Estado Democrático de Direito. Então, nós temos uma relação que transcende cargos, né? Então, não é isso que vai fazer a gente romper com o governo ou sair do governo. Não estamos falando sobre isso. Mas é evidente que a gente saiu chateado com o posicionamento, com o que aconteceu. O deputado Fabrício Falcão era o nosso candidato, né, para disputar essa vaga lá na Assembleia Legislativa. Haviam promessas em torno do nome dele, mas a gente entende que são águas passadas, a gente tem a expectativa de que novas caminhadas e novos diálogos possam acontecer. Ficou ali, né, ficou no passado, fizemos um registro do nosso posicionamento crítico em relação a tudo que aconteceu. Nossa bancada não foi votar, né, e registramos nossa insatisfação. Mas a gente entende que o propósito de fazer este governo Jerônimo dar certo, né, como vem dando já, ele é muito maior do que uma disputa para um TCM ou qualquer outra disputa. Então, por isso mesmo que a gente segue a nossa linha de reafirmar
a defesa da democracia social e garantir que a Bahia continue avançando. Vereador Augusto Vasconcelos, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Boa Tarde Bahia. Até a próxima, viu? Acho que volta ainda, Victor. Volta. Será? Vai Acho ficar que dá muito tempo, perto dá tempo. Será? Porque de determinado período a gente tem uma trazer. restrição maior, né? O que pra não trazer. falta é assunto, né? Vocês olharam, rapaz, a gente se envolve com tanto assunto. Só essa semana eu acho que eu falei de uns 15 assuntos diferentes, né? De projeto de lei que a gente apresentou, educação, Mas é isso, porque falta do transporte. A Câmara é uma catalisadora de assuntos que permeiam a cidade, às vezes assuntos que, como o vereador colocou, não é do ente federativo do município, mas ela faz né? mobiliza para poder Sim. os outros entes que competem discutir temas sociais se mobilizarem, né? Verdade. É como o caso agora que a gente está vivenciando da Via Bahia. É um assunto de competência federal, da União. Os deputados estaduais encamparam essa luta para poder movimentar e, pelo menos agora, parece que a bancada baiana está acordando. O deputado Leulo Moto Júnior já se posicionou lá tentando criar uma CPI na Câmara Federal. Tenta criar uma CPI para debater os temas. Acaba também respingando o soteropolitano, porque... Inclusive sobre a Via Bahia, sim. só para você saber, eu acho que vocês souberam, eu até interpelei a Via Bahia para fazer manutenção das passarelas. Lembro. Uma desabou ali na região do Calabetão. Depois da nossa intervenção, colocaram uns tapumes de madeira, o que é insuficiente. A gente quer uma requalificação da passarela. Passam muitas pessoas todos os dias ali. E sem a passarela, o pessoal tem que dar uma volta muito grande para atravessar no Calabetão, para São Caetano. Quando as pessoas não querem atravessar no meio da pista, né? Que é um perigo grande. Tremendo. Mas obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, é só acessar nossas redes sociais. Bota lá Augusto Vasconcelos. Vocês me acham lá em todas as redes. E também no nosso site, augustovasconcelosoficial.com.br. Obrigado. Obrigada a você, vereador. Maurício Lima está dizendo aqui, eu só vi um governo, Vitor, tentar tirar a Via Bahia desse contrato, que foi no governo de Jair Bolsonaro com o ministro Tarcísio, teve medidas judiciais que conseguiu manter o contrato. Verdade, lembro sim. Foi Tarcísio que tentou por todas as... Entrou, interpelou, quando era ministro. Tarcísio, que hoje é o governador de São Paulo, tentou sim tirar a Via Bahia da concessão. Tentou, inclusive, até uma intervenção, mas judicialmente foi derrotado. É um absurdo que a Via Bahia faz com o estado da Bahia. Agora que a gente tem ministro da Casa Civil, a gente tem senador, líder do governo, a Bahia prestigiada em tese no governo federal também. E não tem nada para poder resolver esse caso ainda. Bom, vamos para Brasília, agora 2h37. Napoleão de Castro atualiza as informações para a gente. Sexta-feira e a nossa equipe voltando de Brasília, Palácio do Planalto, para a gente fechar mais uma semana de acompanhamento aqui direto da capital federal. Ontem, o restante das comissões da Câmara na sua definição. Já temos 27 das 30 comissões definidas e mais um deputado do nosso estado assumindo o cargo de comando da comissão. Trata-se do deputado José Rocha, ele do União, que assume a presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano. A equipe Band Bahia conversou com ele deu detalhes da perspectiva da escolha de seus pares e também da indicação do seu partido. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande assumir a presidência da Comissão de Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, pela importância que essa comissão tem e pela responsabilidade também que ela tem de poder fazer um trabalho que venha a contribuir muito com o desenvolvimento do nosso país. Então, nós vamos já na próxima semana iniciar os trabalhos, já com a programação de muita atividade e vamos sim fazer muitas entregas através dessa comissão ao povo brasileiro. Deputado Zé Rocha, novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. De Brasília, Napoleão de Castro. Tô achando que Napoleão sextou, viu? Napoleão, você sextou, Napoleão. Tô ligado em você, viu? Depois a gente conversa. 2h39, Victor Pinto, quarta-feira, entrando na vida dos outros. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
2h41, a gente volta com o nosso Boa Tarde Bahia aqui no som da Rádio Band News FM. Agradecer a todos pela satisfação da audiência, mandar um abraço para Erval, motorista pelo aplicativo. Não deu tempo, Erval, fazer sua pergunta, mas a gente vai guardar aqui, quando o vereador voltar, a gente com certeza vai tratar desse tema. Também mandar um abraço para o nosso ouvinte de final telefone 8915, elogiando o vereador Augusto Vasconcelos, falando que ele é comprometido na causa dos IPTUs cobrados de maneira abusiva aqui em Salvador. É o ouvinte que participa do nosso programa 987295248. Mas vamos falar sobre a dengue, Maria Lorena. Bora lá. Salvador é uma das 175 cidades que estão em epidemia de dengue. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado. Outros 67 municípios estão em risco e 18 sob alerta por causa da doença. Sandra Maria de Oliveira da Purificação, coordenadora de doenças de transmissão vetorial da pasta, faz um alerta sobre a situação da dengue no estado. Salvador entrou agora na semana epidemiológica 10 como um dos municípios dentre esses 175 em situação de epidemia. Então, com isso, a gente reforça toda a importância da intensificação das ações que são necessárias para conter o avanço da dengue aqui no nosso estado e também a nível de município. A forma de prevenção, primordial é as pessoas identificarem ali dentro dos seus imóveis se existem algum recipiente que possa servir como criadouro para o mosquito. Ontem, a CESAB confirmou mais 2 mortes por dengue no estado. Os casos foram registrados em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, e Santo Estevão, no centro-norte baiano. As outras mortes foram de moradores de Jacaraci, 4 mortes registradas, Vitória da Conquista com 3 mortes registradas, Barra do Choça, Feira de Santana, Ibiaçucê, Irecê e Piripá com 1 morte cada. Ao todo, são 14 mortes causadas pela doença em 2024. São mais de 45 mil casos prováveis em todo o estado entre janeiro e 9 de março, um aumento de quase 308% em comparação ao mesmo período do ano passado. A taxa de letalidade da dengue é de 1,46%, percentual menor que a média nacional, que registra 3,09%. Sandra Oliveira chama a atenção sobre a importância da vacinação contra a dengue e reforça que se trata de uma medida segura. É uma vacina que tem uma composição já de vírus atenuado, que é conhecida de outras vacinas que já existem no calendário nacional de imunização e que são contempladas para todas as pessoas eletivas a serem vacinadas com essa vacinação. Então, é uma vacina segura. Então, é necessário que nós possamos avançar na vacinação aqui no nosso estado e assim a gente conseguir prevenir esse público de 10 a 14 anos contra a dengue. Até o último balanço feito pela CESAB, foram registradas 2 mortes por chikungunya na Bahia. Os casos foram em Teixeira de Freitas e Piauí, no sul do estado. Já os casos de Zika tiveram um incremento de 38,2% em relação ao ano passado, saltando de 335 casos prováveis em 2023 para 463 em 2024. Entre janeiro e março deste ano, não houve morte pela doença no estado. A coordenadora de doenças de transmissão vetorial da CESAB afirma que, para prevenir a doença em mulheres grávidas, foram solicitados 250 mil repelentes para distribuição para gestantes atendidas pelo SUS. No ano passado, a mesma quantidade foi entregue aos municípios do estado. O estado da Bahia fez uma aquisição no ano de 2023 para as gestantes que estavam cadastradas na atenção primária e, consequentemente, visando a prevenção dessas gestantes contra a infecção pelo vírus Zika e aí pensando na questão da microcefalia. Então, todo esse saldo foi distribuído e, no momento, nós estamos em processo de nova aquisição. O processo está em tramitação já e aí, consequente a isso, a gente fica à espera pela devolutiva da empresa, que for fornecer, que ganhar esse processo e fornecer. Resposta ao Conselho Estadual de Saúde, ontem o Ministério Público da Bahia informou que vai atuar para garantir o acesso dos agentes de endemias aos imóveis abandonados e inabitados. Segundo o órgão, a nota técnica será enviada às promotorias regionais especializadas em saúde para que, em caso de necessidade, seja solicitada a emissão de alvarás para a entrada nesses espaços. Vamos falar de outro assunto também. Já declarou, Victor, seu imposto de renda? Eu declaro imposto de renda? Eu lá preciso. De isento, né? É. Tá bom, você é cheio de dinheiro. Atenção, Receita Federal. Não, senhora. Vou deixar lá para o mês de
Final de abril, geralmente, é quando eu faço. Eu não deixo nem pra última hora, nem logo de cara, porque eu não acabo não tendo restituição. Né? Eu só pago o leão que vem e abocanha o bolso da gente. Olha, as pessoas que receberam mais de R$ 30.639,90 ao longo do ano passado devem fazer a declaração do imposto de renda. O prazo começou hoje, viu? O documento pode ser enviado até o dia 31 de maio e quem perder o prazo poderá pagar multa no valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Especialista em direito previdenciário, o advogado Ed Parish, explica que o aposentado com idade entre 60 e 64 anos que teve renda de até R$ 2.259,21 por mês no ano passado, geralmente não precisa declarar renda. Se você tiver, basicamente, uma pessoa que ganhe até essa faixa de isenção de R$ 2.259,21, um aposentado, que ele não tenha nenhum bem em nome dele, que ele não tenha nenhum dinheiro investido, a priori, ele também não precisaria fazer essa declaração. Mas essa informação é muito importante que ele obtenha com uma assessoria especializada, com alguém de sua confiança, que analise diretamente o caso dele. Para aposentados com mais de 65 anos, a faixa de isenção passa para R$ 4.518,42. Mas tem que se avaliar se essa é a única renda dele. Por exemplo, se ele for aposentado, mas continue a trabalhar na sua empresa, porque ele pode, né? Está com 60 anos, já cheio de vigor, se aposentou e continua a trabalhar. Ele tem duas rendas, então é preciso somar essas rendas. Cada caso é um caso para que o trabalhador e o aposentado não fique sem fazer declaração e receba a multa aí que a Receita Federal dá nesses casos. Neste ano, 75% dos declarantes têm conta gov.br nos níveis ouro e prata, podendo acessar o documento pré-preenchido para ter prioridade no recebimento da instituição. Idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, além dos contribuintes que optarem por fazer o pagamento via Pix, serão priorizados na hora do pagamento da restituição. O advogado Ed Parish ressalta as mudanças que ocorreram nas regras para a declaração desse ano. Por exemplo, esse aumento da faixa de isenção, né? Nós tivemos um reajuste de aproximadamente 7%, agora a faixa de isenção passou de 2.112 mais ou menos para 2.259, então é menos gente pagando imposto. Nós tivemos esse plus do aposentado com mais de 65 anos, que tem essa faixa de isenção dobrada, e nós temos esse bônus das pessoas que optarão pelo desconto na modalidade simplificada e terão esse valor de R$ 564,80 descontado, o que na prática significa dizer que ela poderá receber até 2 salários mínimos sem necessariamente pagar imposto de renda. A estimativa é de que sejam entregues 43 milhões de declarações, então está aberta aí a temporada de correr atrás do contador. Pois é. Vou falar de coisa boa agora, né? Quando a gente fala de imposto de renda, dá uma dor no peito, uma dor de cabeça, uma dor no peito. Aí pega o órgão do corpo que mais dói, que é o bolso. Então é um negócio chato, complicado. Ai, respirar fundo. Bora que hoje Nós vamos falar de coisa né? boa, que hoje é sexta, sextou. E Verena Veloso vem pra cá com a nossa agenda cultural para trazer as dicas para o nosso fim de semana aqui na capital baiana. Sexta-feira chegou e é claro que eu separei várias dicas culturais para você se divertir bastante no seu final de semana. Confere aí. Tem programação especial no Teatro Gamboa. Hoje, às 7 da noite, o stand-up Armin promete colocar todo mundo pra cair na gargalhada. Ingressos R$10 e R$20. Já amanhã e no domingo é a vez do espetáculo Viagens Absurdas Catastróficas. As entradas custam R$20 e R$40. Ainda nesta sexta, o Rocha-Chefe Judiande recebe Timbalada e Mariene de Castro durante a terceira noite do projeto Concha Negra, que acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação vai começar às 6h30 da noite. Entradas R$20 e R$40. Neste sábado, o CAB recebe mais uma edição do Samba Escultural. Vai ser a partir das 4 da tarde no pátio do museu. Uma escultura de Exu será feita ao vivo pelo artista plástico Sandro Saldaterra e depois será sorteada entre as pessoas presentes no evento. Bilhetes R$30 e R$60.
Amanhã tem mais um Bazar Rosé no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. A programação começa às 5 da tarde e segue até às 9 da noite. Já no domingo, as atividades terminam uma hora antes, às 8 da noite. A feira tem entrada gratuita. A agenda cultural da Band News FM fica por aqui. Eu sou Marina Veloso e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá e aproveite. Eu vou dar uma dica pra quem vai ficar em casa. Assisti ontem Donzela, aquele filme da Netflix. bom? Rapaz, eu gostei. Gostei. Eu vi, tá no primeiro lugar. É bem né? mentiroso, mas eu gostei. É ficção, conto de fadas, né? Mas... É o que? Ação é? É ação. Ah, então eu gosto. Aquela atriz, eu esqueci o nome dela agora, que fez Stranger Things, que fez Enola. Sim. Poxa, eu esqueci o nome dela agora. Maravilhosa. Atuação muito boa. Ah, então beleza. Vou assistir. Assista, você vai gostar. Tem outra dica também, né, Victor? Isso, dica de teatro. Aprofundar as discussões relacionadas ao racismo e promover uma reflexão sobre a responsabilidade de cada um no processo de transformação social. Estes são alguns dos objetivos do livro Pequeno Manual Antirracista, da filósofa Djamila Ribeiro. Comprei, viu? O texto da publicação, vencedora do Prêmio Jabuti 2020, na categoria Ciências Humanas, foi adaptado pelo ator e dramaturgo baiano Aldri Anunciação e se transformou num monólogo homônimo que será encenado pela atriz Luana Xavier. A peça conta a história da professora Bel, que tem a aula interrompida depois que uma manifestação começa fora da escola. A confusão faz com que Bel inicie uma irônica e animada discussão sobre o racismo com os alunos. O espetáculo marca a estreia de Luana Xavier na interpretação do monólogo. Ela fala sobre as reflexões que o público pode esperar. Eu tenho certeza que essas mentes vão refletir a partir do nosso espetáculo e pensar em quais são as possibilidades das pessoas se tornarem antirracistas, né? Porque eu entendo que o antirracismo ele precisa ser uma prática diária. O antirracismo não pode ser alguma coisa que você apenas coloca nas suas redes sociais e utiliza como uma ferramenta de impulsionamento da sua figura. Eu acho que antirracismo é prática diária para que a gente possa pensar ou vislumbrar um mundo mais igualitário. Para se preparar para a peça, Luana passou os últimos 3 meses aqui em Salvador. Ela também afirma que a escolha da capital baiana para a estreia do espetáculo não foi por acaso. Eu tô vivendo aqui na Bahia, né? Eu tô sentindo um pouquinho do que é essa experiência de dormir e acordar com esse céu, respirando esse ar desse lugar tão encantador, que é óbvio, eu não vou dizer que é um lugar sem problemas, dizer que não, Salvador, a gente vive a igualdade racial completa, que isso é mentira, embora a gente tenha uma população majoritariamente negra, mas é uma cidade que ainda tem muitas questões a se resolver no que tange a questão racial, mas sem dúvidas é um lugar onde eu me identifico, né? Eu olho para o lado e eu me identifico. A filósofa Djamila Ribeiro veio a Salvador para assistir a peça. Ela disse que quando escreveu o Pequeno Manual Antirracista, quis usar uma linguagem acessível para que todos compreendessem a mensagem do livro. Meu objetivo era justamente poder usar uma linguagem didática, acessível, para que esse debate pudesse furar bolhas, né? Porque eu acho que esse é um debate que precisa chegar em todos os espaços. E eu fico feliz que o livro hoje está sendo adotado por várias escolas públicas e particulares, está sendo estudado por diversos coletivos, empresas que compram. Então mudou a minha vida no sentido que é um livro que se popularizou tanto, de tal maneira, e que eu não esperava que isso fosse acontecer, sobretudo por conta do tema do livro, mas que ao mesmo tempo me deixa feliz pelo objetivo pedagógico que ele acaba cumprindo. O espetáculo estreia hoje e fica em cartaz até o dia 31 de março no Teatro do Goethe, que fica ali no Corredor da Vitória, em Salvador, e está com os ingressos esgotados. Deve ser para hoje, né, que está esgotado para o lançamento. Não, todos. Todas as apresentações estão esgotadas? Vamos ver se eles prorrogam. Poxa. Ana Paula Lima tentou também comprar e não conseguiu. Não conseguiu. Vamos ver se abre também, quero assistir. Eu quero também. Olha, a gente tem informação que acaba de chegar aqui da nossa redação, mais 2 mortes confirmadas por dengue na Bahia. A gente tinha falado, Victor, então, subiu para 16, mortes. Né? Subiu para 16 agora. Subiu para 16 mortes. A Secretaria de Saúde do Estado confirma a informação. E essas 2 últimas mortes foram registradas na cidade de Piripá, que já tinha um registro de morte da doença. Então, agora, 16 mortes confirmadas por dengue
em toda a Bahia, somente neste ano. Piripá, então, empata agora com Vitória da Conquista, as duas com 3 mortes, né? Então, Jacaraci lidera com 4 mortes. Vitória da Conquista e Piripá, 3 mortes. Barra do Choça, Feira de Santana e Biaçucê e Irecê, 1 morte cada. Gente, tá uma escalada. Cada semana que passa, esse número tá aumentando. Vamos fazer nossa parte em casa mesmo. A gente já pode fazer nossa parte. Não deixar água parada, porque o mosquito da dengue não tá aí pra brincadeira. Pois é, inclusive, Victor, hoje de manhã até eu falei, tem vacina disponível, gente, de graça, para quem tem entre 10 e 14 anos, os postos estão vazios, os pais não estão levando os filhos para se vacinarem contra a dengue, estão esperando uma nova pandemia, situação difícil, complicada da doença, como a gente viveu. O povo tem a memória curta, né, Victor? A gente viveu momentos horríveis com a Covid-19, tá vindo a dengue aí, já tem a vacina, pelo menos para esse público. Então vamos vacinar quanto antes aí, quem puder, para a gente pelo menos ficar mais tranquilo com as nossas crianças e adolescentes. E limpar a casa, usar repelente. Tomar alguns outros cuidados. Pelo que os especialistas falam, quem pega a dengue uma vez, quando pega outras vezes, a tendência é agravar a situação, né? Então, todo cuidado é pouco. E agora, essa doença está vindo de uma forma mais severa. Porque a gente está no período que é o período de maior proliferação do mosquito, porque é o tempo que ele ama. Chove de maneira assim grande, torrencial, né? E aí logo em seguida vem o calor, abre o sol. Aí o que ele mais gosta é isso daí, água parada e calor. Pois é, então, olha a sua casa esse fim de semana mais uma vez, faz aquela faxina, usa o repelente, e se conhece alguém de entre 10 e 14 anos, dá uma orientação para o papai, para a mamãe, ou se é seu próprio filho, pensa direitinho que se vacinar é um ato de amor, um gesto de amor. Parafraseando uma campanha publicitária que tinha lá em Coité quando eu era criança, cuidado com a dengue, porque ela quer pegar você. Pois é. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira, gente. Segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.